Eterno Deus e amado Pai, maravilhoso, glorioso, majestoso Deus. Graças a Ti, Pai, em nome de Jesus. Aqui estamos mais uma vez dando continuidade a este bom ministério, a este bom chamado, a qual o Senhor tem nos confiado pela Tua infinita misericórdia. Muito obrigado, Pai. É para a Tua honra, é para a Tua glória, é para o Teu louvor. E graças a Ti, neste próximo passo de fé, chegamos ao dia de número 40, quanto a esta campanha de oração, a este propósito de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos. Louvado seja o Teu nome. Tua palavra é rica, Pai. Tua palavra é preciosa. Tua palavra é vida. Tua palavra é luz. Tua palavra é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, o Senhor. Portanto, desconhecemos qualquer outro tipo de revelação ou qualquer outro tipo de mensagem, a não ser a Tua própria palavra que testifica todas as coisas quanto à Tua vontade soberana para o Teu povo, que tem promessas de vida eterna. Queremos desde já também Te agradecer pela vida de todos aqui presentes, pois graças a Ti muitos são aqueles que já até por alguns anos estão conosco nesta batalha, nesta perseverança, nesta insistência no que é de Deus, pois não há outra coisa a não ser a Tua palavra que é mencionada neste propósito. Não há outra menção a qual possamos fazer que venha a se sobrepor à Tua palavra, e por isso continuamos insistindo. E cremos que, segundo a Tua palavra, assim como estamos sendo fiéis a Ti nesta condição humana, que é transitória e passageira, e segundo as palavras do Senhor Jesus, é pouco, um dia o Senhor há de nos colocar sobre um muito. Muito obrigado, Pai, pela vida de meus irmãos e de minhas irmãs. E obrigado também, Pai, pela vida deste meu irmão e desta minha irmã que chega pela primeira vez ou está começando agora a caminhar conosco nesta estrada de fé, já há algumas semanas ou alguns meses. Louvado seja o Teu nome pela vida dos tais. Que todos nós continuemos nesta união, porque isso Te agrada. Foi a oração do Senhor Jesus antes de ser entregue àqueles que iriam crucificá-lo, que fôssemos um, assim como Tu, ó Pai, é com o Senhor Jesus Cristo. Apenas um. E nesta concordância pela fé, desde já também, eu Te apresento todos os pedidos de orações que nos foram conhecidos ou permitidos por Ti, mensagens de textos, áudios, fotografias, e até mesmo no silêncio, quando alguém ver algo relacionado à Tua palavra, a qual o Senhor permitiu por esse ministério, e no silêncio da fé, o mesmo ou a mesma concordou em oração em nome de Jesus, pois o Senhor sonda o coração dos homens. O Senhor conhece as suas intenções e sentimentos e sabe das necessidades de cada um. Por isso, Pai, sopra sobre nós a Tua vontade, dá-nos entendimento, sabedoria, discernimento, temor e tremor a Ti, para que venhamos a nos submetermos à Tua palavra, resistir ao diabo
e assim glorificar o teu nome. Em meio às muitas provas, às muitas tribulações que temos que passar neste tempo presente, segundo a tua palavra, para entrarmos no reino de Deus. Pai, seguindo então no dia de número 40, deste propósito de oração, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, chegamos ao final do capítulo de número 15. Ali, Pai, após o versículo de número 37, logo do 36 ao 41, aqui no sobrescrito de minha Bíblia Sagrada diz o seguinte: o desentendimento entre Paulo e Barnabé. Que curioso, que espantoso, Pai, pois o texto diz desentendimento. E logo vem a pergunta: como assim? Barnabé e Paulo tiveram um desentendimento? Não houve um acordo? Não houve uma concordância em algo em específico? Bom, tua palavra esclarece todas as coisas. O texto sagrado vai dizer, Pai, que algum tempo depois, logo o tempo em que Paulo e Barnabé, em meio a tantas viagens missionárias, propagaram o reino de Deus, a sua justiça, levaram a mensagem de Jesus ressurreto, e o Jesus que em breve há de vir nos buscar, há de tomar aquilo que é seu, quanto ao trono que está perpetuado na promessa que tu fizeste a Davi. E ali depois certamente de momentos de muitas provas, de muitas tribulações, de muitas adversidades, mas tua palavra deixa bem claro que o resultado foi maravilhoso, pois Paulo lança uma proposta para Barnabé, que os mesmos comecem então a fazer uma visita aos irmãos em todas as cidades onde foram pregadas a palavra do Senhor, para ver como todos estavam indo. E Barnabé concordou. Contudo, ele trouxe uma sugestão, um acréscimo. Ele queria levar João, também chamado Marcos. E aí o texto vai dizer que Paulo não concordou, não gostou da ideia, pois antes, em meio às muitas tribulações e adversidades, na Panfilha, este mesmo Marcos abandonou Paulo e Barnabé em meio às missões. Então, Paulo estava desconfiado. Paulo certamente estava magoado. Não tinha segurança quanto a este jovem. E aí então, foi exatamente nesta ocasião, nesta situação, em que eles tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Tua palavra diz que Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, o apóstolo Paulo, escolheu Silas e partiu então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas do Senhor. Pai, acredito que todos nós temos algo em comum com o que aconteceu com Paulo, Marcos e Barnabé. Sempre haverá momentos de conflitos, sempre haverá situações desafiadoras, não apenas quanto às batalhas que nós estamos acostumados, logo Satanás e seus demônios e aqueles que dão lugar ao diabo. Muitas vezes vamos nos encontrar em situações como estas,
em que alguém tão perto, alguém tão próximo, não vai concordar conosco. E talvez sua opinião forte, talvez sua opinião taxativa, possa parecer algo que queira nos diminuir, possa parecer algo que está querendo refrear tudo aquilo que nós temos como convicção de que é a vontade de Deus para as nossas vidas. E é claro que a tua palavra nos ensina que quando nós, a igreja, concordamos sobre qualquer assunto aqui nesta terra, certamente será concordado então nos céus. Mas também o texto sagrado diz que aquilo que nós ligarmos no céu também será ligado na terra, e se for desligado na terra, terá sido desligado no céu, e assim vice-versa. Contudo, em nome de Jesus, nós não podemos nos esquecer que nós somos mortais. Embora sejamos família de Deus, embora sejamos pessoas aos quais a Sagrada Escritura nos chama de semelhantes, mas querendo ou não, em algumas situações, vamos tomar posições diferentes. Talvez aqui a situação que envolve Barnabé e Marcos não seja uma pessoa em comum a qual nós estamos enfrentando em meio à tribulação. Talvez o Barnabé e João, porque assim também era conhecido Marcos, talvez não seja uma pessoa, mas um contratempo, algo que não esperávamos, algo em que fomos pegos de surpresa, e isso meio que atrapalhou os nossos planos, meio que pareceu uma pedra de tropeço, parece até algo que foi combinado com alguém para tentar nos destruir. Mas, Pai, confesso a Ti que eu não tenho conhecimento profundo sobre o que de fato ocorreu depois que eles se separaram, mas uma certeza eu tenho no meu coração, dado pelo Teu Espírito Santo: a obra não parou. Barnabé e Marcos foram para um lado, Paulo foi para o outro, juntamente com Silas, e a obra continuou. E é exatamente este o princípio quanto a este dia. A obra não pode parar, nós não podemos parar. Nós não podemos pensar que, em virtude de uma discussão, de algo que parece ser uma divisão dentro de casa, no trabalho, uma ideia diferente, uma doença, um diagnóstico, uma má notícia, uma controvérsia dentro do matrimônio, da família, entre vizinhos. Ah, Pai, há tantas possibilidades. Eis aí os pedidos de orações. E a igreja deve estar ciente quanto à condição do Espírito Santo que testifica em nós a Tua vontade e a Tua verdade. Contudo, eu me lembro, Pai, que quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma e estava para ser condenado à morte, quem estava lá? João Marcos, aquele que um dia o abandonou, aquele que um dia o decepcionou. Ele, Pai, João Marcos, foram um dos pouquíssimos que permaneceram com Paulo até o fim. E eu fico imaginando o quanto isso foi maravilhoso para a vida do apóstolo Paulo, porque na verdade, quando o Senhor nos traz uma correção, nada está ligado ao orgulho e à vaidade, e sim à submissão ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E tem mais. Este João Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Então, no meio dessa oposição, no meio dessa controvérsia, no meio dessa tribulação, no meio dessa diversidade que cada um de nós estamos enfrentando, há uma mensagem de Deus.
há um evangelho a ser testemunhado. Nós somos também este João Marcos, que um dia tropeça, um dia falha, um dia foge, mas que um dia se dá conta de que em primeiro lugar é o reino de Deus em Cristo Jesus. E também certamente nos colocamos como Paulo, de que não podemos permitir que o orgulho venha nos parar e que devemos sempre estar prontos a nos posicionar como verdadeiros servos, aceitando a boa e perfeita vontade e agradável de Deus. O bom futuro de Deus nos espera. E aqueles que devem, de fato, esperar no Senhor, não serão decepcionados. Fico imaginando a alegria do apóstolo Paulo em ter Marcos agora em seu ministério, no momento mais difícil da sua vida. E é isso também que nós temos que observar. Que os momentos mais difíceis de nossas vidas, lá na frente, vão nos servir como um testemunho real de que o Senhor estava no nosso meio. Não sei o que de fato que aconteceu depois com Barnabé, mas o fato é que cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos uma intimidade contigo. E que todos nós devemos respeitar uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo e sermos sermos igreja e saber que tudo aquilo que está à nossa volta, mesmo que o dia seja mau, tudo está contribuindo, porque a tua palavra vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto, nos concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para nós o teu rosto, nos dando a tua paz. É o que nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.